Lá no céu o sinal aparecerá, o Filho do Homem em sua glória descerá. Neste dia toda língua confessará: Senhor, Rei dos Reis, Yeshua. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Os teus anjos trombetas anunciarão, a tua noiva à sua espera estará. Jubilosos os remidos adorarão a Jesus, o escolhido que reinará. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Quando te entrego a verdadeira adoração, sinto teu toque em minha face, me encho de graça, envolvido com teu amor, ministrado pelo teu Espírito. Procuro viver em santidade no teu querer, vem aquecer o meu coração. Reconheço o preço do seu filho, sangue derramado naquela cruz. Eu vou viver preenchido pelo teu amor. Eu vou viver pra te adorar, Jesus, meu Senhor. Eu vou viver com tua graça e teu querer sobre mim. Quando te entrego a verdadeira adoração, sinto teu toque em minha face, me encho de graça, envolvido com teu amor, ministrado pelo teu Espírito. Procuro viver em santidade no teu querer, vem aquecer meu coração. Reconheço o preço do seu filho, sangue derramado naquela cruz. Eu vou viver preenchido pelo teu amor. Eu vou viver
te adorar, Jesus, meu Senhor. Eu vou viver com tua graça e teu querer sobre mim. Um só corpo, um só Espírito, sua casa, a morada santa. Senhor, tu és meu abrigo. Viver na glória é viver sem risco. Virá buscar seu povo remido. Subirei ao céu porque fui escolhido. Virá buscar seu povo remido. Subirei ao céu porque fui escolhido. O fim está próximo se você não crer. Conheça o amor puro e verdadeiro. O grande Deus, o Senhor Jeová, deixe sua vida Ele guiar. Você não perde mais, só faz ganhar. Virá buscar seu povo remido. Subirei ao céu porque fui escolhido. Virá buscar seu povo remido. Subirei ao céu porque fui escolhido. Virá está próximo se você não crer. Conheça o amor puro e verdadeiro. O grande Deus, o Senhor Jeová, deixe sua vida Ele guiar. Você não perde mais, só faz ganhar. Virá buscar seu povo remido. Subirei ao céu porque somos ungidos. Virá buscar seu povo remido. Subirei ao céu porque somos ungidos. Ungidos. E hoje eu queria falar sobre provisão de Deus. Abra uma palavra do Senhor em João capítulo 6, verso 1. Quantos acharam? O Evangelho segundo escreveu
João, por intermédio do Espírito Santo, capítulo de número 6, verso 1 em diante. Eu sei que Deus tem uma palavra no seu coração. Isso. Vamos todos acompanhar a leitura. Pessoal da internet, sejam bem-vindos, a graça e paz. Nós estamos com pessoas lá de Vitória da Conquista, Vitória do Espírito Santo também, Santa Catarina, não é isso, pastora Graça? Me ajude aí. Pessoal lá de Portugal, glória a Deus. A gente sabe que a Igreja Salvos, ela tem servido ao Senhor em uma dimensão além daqui, das quatro paredes. Glória a Deus, que esse é o objetivo da igreja. A eclésia significa tirados para fora. Isso, deixa só. Aí ficou abafado um pouco. Ei, som. E diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e uma grande multidão seguia-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava ali próxima à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Para comer. E ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, ou seja, para prová-lo em algumas traduções, né? Porque já tinha em mente o que ia fazer. E Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes, né, para que cada um recebesse um pedaço. E outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2, diga, peixinhos. Pronto. Mas o que é isso para tanta gente, para esta multidão? E Jesus disse: mandem o povo se assentar. E havia muita grama naquele lugar, ou em algumas traduções, relva, né? E todos se sentaram, e era cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães e deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam. Mesmo assim ele fez com os peixes. E depois todos receberam o suficiente para comer, e disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram-se 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois, ao ver esse sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia de vir ao mundo. Amém. Glória a Jesus. Que palavra maravilhosa. Eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Ele peço, fala aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, profundamente nesta manhã. Assim, Deus, queremos ser curados, restaurados, tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Toca-nos. Me coloco como Teu menino de recado nesta manhã, totalmente dependente do Teu Espírito, Senhor. Que todo eu diminua, que o Senhor cresça, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos falar de provisão. A provisão correta de Deus, né? Porque às vezes a gente está vendo muitas pessoas declarando sobre vitória, sobre bênção, sobre provisão,
porém as pessoas às vezes não sabem nem o que significa. Provisão, segundo Aurélio, é a ação de prover ou de abastecer naquilo que é necessário. Presta atenção, que o próprio dicionário já está dizendo para a gente, além da palavra de Deus, que quando há falta, a provisão é abastecer aquilo que nos falta. Ou seja, a provisão de Deus é a ausência da necessidade. E o que a Bíblia diz a respeito da provisão? A Bíblia diz que provisão é o próprio nome de Deus. No Salmo de número 23, o salmo escrito pelo rei Davi, a gente vai ver pelo menos 7 nomes de Deus. Lá nós vamos ver o Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Tsidkenu, Deus nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. E é o primeiro relato na Bíblia que aparece o nome de Deus como nome de provisão. Porque veja só, o judeu ele não tem uma concepção de uma imagem de Deus sentado num trono majestoso com a barba branca. Não é isso que o judeu pensa. Tudo que acontece de bom na vida dele, ele atribui a Deus. Então não existe um nome, o Jeová ou Yahvé, né, significa o Senhor é. Então não existe um nome específico de Deus. E quando o judeu, né, a pessoa representava a Deus, representava pelos fatos que ele via acontecer na vida dele. E quando Davi refere, o Jeová Jirei é aquele que vê e provê. Não é só o Deus da provisão, é aquele que vê e provê. Então eu quero lhe trazer uma dimensão maior nesta manhã na sua vida sobre o que é provisão de Deus. O que é realmente ser provido por Deus. Porque a provisão de Deus é o próprio Deus. A ideia de prosperidade em relação ao dinheiro é uma ideia muito pouca, irmãos. Pessoas podem chegar a riqueza, sim. Pessoas podem ser ricas, sim. Porém, ser próspero é outro conhecimento. Ser próspero é totalmente diferente de ser rico. Não quer dizer que a pessoa que seja próspera ela não seja rica. Mas com certeza a pessoa que é rica, talvez ela não seja próspera. A palavra de Deus diz que a bênção, estamos lendo, né? A Bíblia, a bênção de Deus, a presença de Deus ia com Abraão, com Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó eram prósperos em tudo que eles faziam. É assim, não é que a gente viu? Deus vem e se apresenta para Abraão e diz: Abraão, estarei convosco, né, até os últimos dias da sua vida e vou lhe abençoar. É por causa da presença de Deus que nós temos a bênção e a prosperidade de Deus. Interessante que quando Isaac recebe a promessa, mas depois que ele faz o primeiro altar, Deus se revela para ele novamente e diz: eu sou Deus do teu pai e estarei te abençoando em tudo que vocês fizerem. Jacó enganou o irmão, fugiu e chega num lugar que ele batizou de Peniel, porque ele dizia assim: conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje conheço o Senhor de ver. Então ali naquele momento Deus se apresentou e diz: eu sou o pai de Abraão, eu sou Deus de Abraão, Isaac seu pai, e estarei contigo na sua vida até os últimos dias. E a palavra de Deus diz que tanto Abraão, como Isaac e como Jacó foram extremamente prósperos e ricos na presença do Senhor. Então, ter uma ideia de prosperidade apenas por dinheiro, irmãos, é muito pouco. Nós precisamos entender que a provisão de Deus não é só dinheiro, mas é saúde, é paz, é milagre. Então precisamos ter uma vida próspera no Senhor. E a prosperidade de Deus vem quando a gente entende que a presença de Deus é a primazia em nossas vidas. Eu vi um documentário uma vez daquele diretor Steven Spielberg. Vocês conhecem? Que fez aquele filme ET, Amistad, deixa eu ver, Lincoln. Até os piores filmes do rapaz ali eram um sucesso de bilheteria. E eu vi um documentário que ele dizia assim, ele é judeu mesmo, de criação e de nascimento. E ele tinha vergonha de ser judeu, porque em Hollywood eles
eles tinham ainda uma perseguição muito aos judeus. E judeus é próspero em tudo que ele faz, irmãos. Sabiam disso? Porque eles entendem que a prosperidade de Deus não é só apenas a bênção do dinheiro, mas a presença de Deus na vida deles. E um dia ele virou e disse assim, que ele acabou com esse medo de dizer que ele era judeu, dizer que ele acreditava em um Deus, e que ele precisava fazer algo que honrasse o nome de Deus. Porque Deus tirou o povo, lá da terra do Egito, e como Deus tem protegido os judeus até hoje. Se você não sabe, os judeus passaram por quase 2 diásporas. O que é isso, pastor? É você ser dispersado por toda a terra e quase ser aniquilado. Presta atenção, existem civilizações que hoje não existem mais. A civilização maia, hindu, asteca e muitas outras não existem mais. E desde lá daquele povo, existem vários povos, aqueles lá, os cananeus, amoreus, jebuseus, tudo que a gente conta na Bíblia já não existe mais. Impérios não existem mais. E por 2 vezes no mundo o inimigo tentou exterminar os judeus, mas a palavra de Deus diz que o Senhor separou este povo para ele. E aí ele teve uma ideia de escrever e dirigir um filme chamado A Lista de Schindler. Quem já ouviu falar? Ali foi o primeiro Oscar do diretor. Então quando ele honrou a Deus, Deus honrou a ele. E hoje é uma das maiores produtoras e maiores nomes no meio lá da mídia de Hollywood, é de Steven Spielberg. Porque ele honrou a Deus pelo livramento que Deus deu através da vida do irmão lá. Entenda, irmãos, a presença de Deus é o que importa na minha e na sua vida. Qual é o critério de Deus abençoar alguém, pastor? De dar vitória a alguém? É o jejum, oração ou intimidade com Deus? Às vezes a gente tem jejum, a gente faz jejum, às vezes a gente faz uma oração, faz um período de jejum e oração, mas se você não tiver intimidade e reconhecer a presença de Deus na sua vida, não vai adiantar nada. São orações vãs, é um jejum em vão. Eu estava conversando com um irmão ontem que estava dizendo assim, pastor, eu preciso ser abençoado, estou anos esperando uma bênção. E eu disse, meu irmão, para você receber algo de Deus, você tem que mudar a postura que você está hoje. Se você quer algo diferente de Deus, você precisa começar a fazer algo diferente para Deus. Por quê? Porque se a gente só apenas orar, jejuar e permanecer no mesmo nível, não vai adiantar em nada. Quanto mais a gente se aprofunda, mais experiências, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, provisão de Deus a gente vai ter. Porque é o próprio Deus na nossa vida. 3 coisas que nós vamos aprender sobre provisão. A primeira é que Deus nos ama e não nos deixará órfãos. Ou seja, Deus nos ama os seus filhos e Ele abençoa os seus filhos. Me diga uma coisa, galinha é ave, sim ou não? Galinha é ave? Ave, sim ou não? É, né? Codorna é ave, sim ou não? Águia é ave, sim ou não? E qual é a diferença entre a galinha e a águia? Uma está na base da cadeia alimentar e o outro está no alto da cadeia alimentar. Veja só, como é que eu vou ser próspero sem ser o que nascemos para ser? A águia, irmão, ela tem uma visão de mais de 300 metros de altura. Ela consegue ver um peixe que está nadando na água. Ela mergulha e ela pega o peixe e sai. Eu vi um vídeo uma vez, a menina brincando no parque, o pai filmando. Daqui a pouco eu vi uma águia lá e carregou a menina. Ele correu, sorte que largou. Para você ver o nível que é uma ave. Pegou um filhote de tubarão. Tá aí no YouTube. Às vezes eu fico olhando esse negócio de animal. Ela pegou um filhote de tubarão, mergulhou, pegou e depois voltou e levantou o voo e foi, irmãos. Um negócio tremendo. Entenda uma coisa, somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo.
nós precisamos crer que Deus nos abençoa, que Deus está olhando por nós. 1966 anos é o texto que nós lemos. Depois da ressurreição de Cristo, a primeira multiplicação de pães e peixes foi um milagre presenciado por maior número de pessoas. A palavra de Deus diz que foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se cada homem fosse casado com uma pessoa, com uma mulher, seriam 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse um filho, seriam 15.000 pessoas. Amém ou não amém? Amém? Entenderam a conta? Foi muito rápido. Eu sou ruim de conta, mas isso aí eu... Então veja só, Deus provê inclusive os milagres, irmãos. O que é milagre, segundo a definição da Aurélio, é uma evidente interrupção das leis da natureza que só podem ser explicadas por uma ação de um poder divino ou extranatural. Deus é provedor não só de dinheiro, mas de milagre também na minha vida e na sua vida. E todo milagre na ótica humana, ele jamais pode acontecer. Na verdade, senão não seria milagre. Enquanto você resolver com o seu próprio braço, você está tentando. Mas quando você não pode resolver, aí sim vê o milagre de Deus na sua vida. Amém? Então veja só, Deus sempre quando realiza milagre, o que é que Deus faz? Nos surpreende. Porque Deus realiza mais daquilo que imaginamos e que pedimos. Sabia, deixa eu te contar uma coisa. Esse milagre que foi descrito aí na Bíblia, que a gente leu sobre a multiplicação de pães e peixes, não era nem para acontecer, sabia? Não era para acontecer. Pela natureza humana, não. Mateus capítulo 14 vai nos trazer esse mesmo texto e vai trazer algo que João não disse. Porque nós lemos João, mas Mateus capítulo 14 fala que Jesus acabara de receber a morte de João Batista. A Bíblia diz que Jesus ficou triste. E ele vira para os discípulos e diz: vamos pegar um barco, sair dessa região, pois eu quero ficar em um lugar deserto, sozinho. A Bíblia diz, quando a gente entrou, que a gente leu, o primeiro versículo de João foi: e pegou o barco e saiu do mar de Tiberíades, não foi isso? Ele atravessou o mar, ele estava numa região, ele atravessou o mar e foi para outra região. Porém, o povo que estava chegando para ver ele, não encontrou e disse: onde é que está Jesus? Olha lá. A Bíblia diz que o povo atravessa por terra 10 vilarejos. Era uma região chamada Decápolis. 10 vilarejos que eram em volta do Mar Vermelho, no Mar de Tiberíades. Eles atravessam. E a Bíblia diz que eles correram a um ponto, lá doente, cego, coxo, todo mundo leproso. Correu e chegou antes de Jesus. Quando chegaram antes de Jesus, a Bíblia diz que, levantando os olhos, nós lemos isso, e viu uma grande multidão, foi possuído de uma íntima compaixão e curou os enfermos. Deixa eu lhe dizer, a estrutura de Deus, a natureza de Deus é ter amor aos seus filhos. Então Deus quer nos abençoar. Deus quer realizar os milagres na nossa vida. Ele nos ama incondicionalmente. Ele não rejeita o coração aquebrantado na presença dele. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ama os seus filhos. Para a provisão de Deus acontecer, você precisa crer que o teu Pai Celestial te ama. Uma certa feita, uma pessoa de outra religião virou para mim e diz assim: o teu Deus é um carrasco, porque ele é olho por olho, dente por dente, e o teu Deus não dá oportunidade para a pessoa de vir e voltar novamente. Morrer e voltar, eu não posso ter algumas palavras que a gente tem que vir, morreu e voltar novamente. A pessoa morreu ali. Aí eu disse: não, você está com uma concepção muito errada do que é Deus. Veja só, Deus criou um homem. Eu vou lhe provar qual é o Deus mais amoroso. Deus criou um homem, tudo perfeito. O homem só precisava esticar a mão e pegar. Quando ele esticar a mão e pegar, estava tudo montado para ele. A melhor casa, melhor
as melhores árvores, as melhores frutas, estava tudo lá. O homem peca, o homem se distancia da presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus mata 2 animais, veste o homem e lança uma profecia para que o homem não morresse, porque até então só existia algo plantado ali, no jardim do Éden. Quando ele sai, diz assim: ei, do suor do teu rosto plantará, mas colherá nesta terra. Ele fala para a terra ser fértil, mas o homem que tinha tudo em sua mão, perdeu por causa do pecado, mas ele não ficaria desamparado. Aí virei para ela, depois Deus mandou anjos para falar com o povo. Foi assim ou não? Quem tomou café com Abraão? Não foi o anjo do Senhor que estava indo em direção a Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que os anjos foram ver primeiro, confirmar, está lá o texto, confirmar Sodoma e Gomorra estava naquela dimensão do pecado. Quando chegou lá, os homens queriam ter relações com os anjos. E Abraão ainda negocia com Deus e diz assim: Senhor, se tiver 10, se tiver 20, se tiver 30 pessoas justas, não destruirei a cidade. Que amor é esse? Depois a Bíblia fala que Deus manda profetas. O que fizemos com todos os profetas? Saiba que todos os profetas morreram, foram mortos. Isaías foi cerrado no meio, irmãos. Depois Deus viu que nem os profetas, nem os anjos a gente não queria ouvir. Deus manda o seu próprio filho, em amor por mim e por você. Como é que esse Deus não vai te abençoar? Eu fico ouvindo pessoas durante a semana, né, ali, e glória a Deus que estão confiando em nós para a gente poder orientar o caminho correto, e diz assim: pastor, eu estou desesperada, Deus me esqueceu. Não, Deus não tem como te esquecer. Deus não esquece de ninguém. Vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos. Imagine eu, o Pai Celestial, está lá escrito. Salmo 119 diz que se a tua mãe e teu pai lhe virarem as costas, o Senhor estarei lá, está lá escrito. Se você colocar sua cama no mais profundo do abismo, que é isso, no Seol, no mais profundo do abismo, onde ninguém pode chegar, o Senhor, estarei lá. Às vezes as pessoas abrem a boca porque elas não entenderam que a própria natureza de Deus é prover aos seus filhos. Segunda coisa que você vai entender por provisão. Provisão é o ato do Senhor glorificar o seu nome em nossas vidas. Veja só, 2000 anos e estamos aqui falando da atitude do jovem dos 5 pães e 2 peixes. A provisão verdadeira não é fazer seu nome ser famoso, mas glorificar o nome de Deus em sua vida. Aquele jovem está famoso, foi escrito aqui, estamos lendo por ele, mas é por causa da presença de Deus na vida dele. Aquela atitude é lembrada até hoje, pois aquele menino entendeu o princípio da provisão, que é melhor ter o Deus da bênção do que apenas a bênção de Deus. Isaías 1,19 diz: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Basta só eu e você entender que a presença de Deus precisa ser completa. Não é provisão de Deus, não é a provisão de Deus, mas o próprio Deus. Deus não vai fazer o seu nome ser conhecido por ser seu nome, mas Ele vai fazer o nome dEle seja conhecido na sua vida por causa dEle. O seu nome é todo poderoso. Quer uma prova bíblica disso? Quem é o nome do homem que Deus falou para todas as estrelas ouvirem? Todas as galáxias ouvirem? Não falou nem aqui no âmbito terreno, falou no âmbito espiritual. Vamos lá, vamos ver se o povo está bom de Bíblia. Ele diz ao homem
E a Bíblia diz que ele falou na presença dos anjos. E se Deus fala, todas as galáxias escutam. Vamos lá. Tu viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, na minha presença. Quando a gente entende e se entrega na presença de Deus, Deus falará do nosso nome, porque o nome dele e a sua presença está na nossa vida. Pastor, então por que eu não estou vivendo isso? Porque eu não estou na direção correta? Porque precisamos estar enraizados no nosso coração, que precisamos estar com a presença de Deus por completo. E aqui vem a terceira e última posição. Precisamos escolher em confiar na provisão de Deus. Olha o que diz Romanos 1,17, diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Tem pessoas que, quando há circunstâncias na vida delas, elas vão buscar todas as formas, o melhor médico, o fulano que tem influência, o fulano que tem cargo político, busca tudo, irmãos. Quando não tem mais opção, aí se lembra de Deus. Enquanto deveria ser ao contrário. Primeiro Deus, aí sim, Deus iria orientar para quem você buscar. É por isso que muitas pessoas não têm a provisão de Deus, porque não pergunta nem a Deus como é que deve agir. Se desespera diante das circunstâncias e vai, corre, procura pelos próprios braços e entende. Enquanto você tentar resolver com o seu próprio braço, Deus está lá de cima olhando: ô filho, eu estou aqui. Essa é uma atitude que jamais está escolhendo a Deus. Mas pastor, está tudo certo, está de bronze, não está dando nada certo. Então, irmão, viva pela fé. A justiça de Deus é viver pela fé. O justo vive pela fé. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Aquele menino sai de casa com 5 pães e 2 peixes. Ele está vendo uma multidão indo. Coxo, cego, leproso, está indo. Talvez a mãe, a Bíblia não diz isso, mas talvez a mãe tenha virado e disse: menino, você está levando esse lanche, essa refeição aí, por quê? Eu não sei, mãe. Talvez alguém precise. A gente nunca pensa nisso, né? O que aquele jovem estava no meio de uma multidão com uma provisão, mesmo que fosse pequena? Talvez a mãe dele tinha dito o que André disse. O que é isso aí? Pouquinho disso aí? 5 pães e 2 peixinhos? Não vai dar para todo mundo para se alimentar, ninguém aí. No máximo 2 pessoas, 3 pessoas. Não foi isso que André disse? Foi isso que André disse. E mais, quando Jesus diz: alimenta vós para os discípulos a multidão, um olhou para o outro e disse: Jesus está... Os apóstolos ficou: Jesus está... Que prova é essa? No bom baianês, né? Jesus está viajando. Como é isso aí? Como é que a gente vai alimentar esse povo? Aí a Bíblia diz que Jesus manda todo mundo se assentar. E aquele menino, irmãos, tenho certeza, ele não ia estar lá atrás, lá no final de 5.000 pessoas, não. Ia demorar muito para achar esse menino. Ele não poderia nem estar no meio. Talvez ele estivesse no meio. Mas a Bíblia diz que logo depois que ele mandou assentar, chega André com o menino. Diz: a gente só tem isso aqui. Aí eu lhe pergunto: qual foi a fé desse menino que tirou ele da casa dele com uma provisão, pensando no amor aos outros e dizendo: eu sei que não é muito, mas o que eu tenho eu entrego nas mãos de Jesus.
E quando eu entrego nas mãos de Jesus, eu sei que Ele multiplicará. Irmãos, pensa nisso numa dimensão espiritual. É o mesmo entendimento que esse menino teve e Abraão teve. Quando Deus virou e diz assim: Abraão, me entrega o teu único filho. Deus provando Abraão. Abraão amarrou o menino. Resumindo, né? Amarrou o menino, botou, puxou o cutelo. Espera aí, Abraão. Já entendi. Sabe que Abraão está... A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Se o Senhor levar o menino aqui, alguma coisa o Senhor vai fazer, porque ele é uma promessa. O Senhor vai ressuscitar esse menino aqui. Mas eu entreguei ao Senhor. Tem gente que não entrega nada a Deus. Não entrega a sua vida, sua casa, sua família, suas finanças. Não entrega nada. Deus, o Senhor pode vir até aqui, viu? Daqui para aqui não, Jesus. Aí eu não entendo porque a gente vai ver homens e mulheres de Deus na Bíblia, como Davi, excluído por todo mundo da sua família. Seu pai era o último que lembrava. Você não tem mais filho não? O profeta perguntou. Ah, tem um lá, ó, está nas ovelhas lá, um lá esquecido, ó. Mas a Bíblia diz que Deus viu Davi de trás das ovelhas malhadas. E Davi entregou tudo. Davi vira para o gigante e diz: eu irei contra ti, não pela minha força, mas pela força do Senhor. Precisamos entregar nossa vida por completo, todas as áreas. Sua área sentimental, sua área espiritual, sua área financeira. Tudo de sua vida precisa estar diante e entregue a Deus. Gideão vira para o anjo e diz: eu sou menor da casa de meu pai. Pode fazer uma prova? O anjo diz: faz a prova aí. E Deus mostra, responde a prova de Gideão. A Bíblia diz que Gideão sacode a poeira, levanta, irmão, e vai. Nem olha para trás. O homem era brabo. O homem destruiu todos os altares. Na hora que foram buscar para o Gideão, ele diz assim: foi o Senhor que mandou. E quem não obedecer, morre aqui agora. A Bíblia diz que quando ele estava lutando, que ele passa numa cidade, o povo, ele diz assim: me dá água, me dá sustento para a gente poder continuar. E o povo diz: não, não vou não. Ele diz: tudo bem, não vai? Pronto, quando eu for lá destruir eles, eu volto e destruo vocês. O homem era bravo. E quando o povo viu a vitória que ele deu aos madianitas, que estava tudo certo, que ele destruiu, dizimou tudo, livrou Israel daquela perseguição, o povo faz assim: seja nosso rei. Ele diz: eu não. Eu fui só o libertador. Agora eu vou para minha casa, vou adorar meu Deus e estou aqui. Ai, irmão, isso é profundo. Pessoas que têm Deus na sua vida em todas as áreas, são prósperos em tudo que eles tocarem nas suas mãos. 2025 precisa ser o melhor ano de Deus na minha e na sua vida. E para a gente encerrar essa série de ministrações, eu já estou até com saudade. Senhor, se eu pudesse, eu profetizaria o ano todo, para ver se entra, nem que seja por osmose, no meu espírito. Todo dia, irmãos, Deus tem que ministrar. Essa palavra, ela vem primeiro para mim, depois eu passo para vocês. É sempre assim. Deus fala primeiro para mim, não por uma questão de espiritualidade, não, é para renovar a minha vida, assim como Deus está renovando a sua. É para eu entender que eu preciso entregar todas as áreas da minha vida ao Senhor. Então, se você quer ter um 2025 de vitória em sua vida, comece diferente. Entregue todas as áreas da sua vida. Sabe, uma vez eu me deparei com um testemunho. Não era um testemunho, um testemunho. Uma pessoa estava pedindo cesta básica, a gente ajudando. E
A gente muito solícito, a pessoa chorava e dizia: pastor, eu não tenho como pagar a luz da o condomínio, a luz da minha casa, e a gente, meu Deus, e a gente não podia ajudar mais do que a gente estava ajudando. E eu fico pensando, esse povo está lendo que Bíblia, está seguindo que Deus, porque tem hora que a gente não acredita o que está vendo. Aí um certo dia eu combinei com essa pessoa para entregar a cesta básica. Me encontre em tal posto, pastor. Eu disse: não quer que eu leve em sua casa? Não, eu estou na rua. Me encontre em tal posto. Eu cheguei no posto, esperei a pessoa chega num carro. Eu disse: ó, alguém emprestou um carro porque era uma cesta graúda, pessoa pequena não ia conseguir levar. Aí eu abri a mala e disse: ok, botei a cesta no fundo. Tá tudo bem? Tá não. Só que eu fiquei aqui encostado no carro, conversando, a pessoa na minha frente e o carro que ela chegou atrás. E ela conversando, escutando ali, ela falando, tal, tá difícil, não sei o que Deus quer pra minha vida. E eu, olhando o carro, tô vendo que o carro tava no plástico. Aí eu disse: poxa, aí eu fiz: irmã, alguém emprestou o carro para a senhora vir buscar a cesta? Não, eu ganhei. Eu disse: você ganhou o carro? Foi, me deram um carro. Eu disse: aí eu, glória a Deus, minha irmã, glória a Deus que lhe deram um carro. Oh, minha irmã, que bênção do Senhor. Vai, vende esse carro. Olha o que eu falei, irmãos. Vende esse carro. Compra um outro seminovo e metade do dinheiro você já paga todas as suas contas, não é isso? Ela virou para minha cara e disse: está repreendido. Eu disse: não entendi. Mas Deus lhe deu uma provisão. Carro novo. 2 anos a menos ela comprava um carro seminovo. E o resto do dinheiro ela pagava as contas dela. Eu disse: você não entendeu que Deus lhe deu uma provisão? Não, pastor, não. É carro novo. Aí eu disse assim: realmente não entregou toda a área da sua vida. Tem pessoas que recebem bênçãos de Deus, mas não entendem que as bênçãos de Deus às vezes são para momentos de deserto. É uma provisão no deserto. De que adianta se ela não tinha nem dinheiro para botar gasolina? Se coloque de pé. Sabe, irmãos, eu acredito muito que há salvos, e eu vejo o que está acontecendo um pouquinho aqui, porque a gente não entende esses 2 últimos cultos, né? Eu tenho declarado que essa igreja é uma bênção, mas não se esqueça que a gente está no mundo espiritual. E toda hora o inimigo vai atentar contra a vida dos membros, porque se eu estou dizendo que se a gente está formando uma igreja que é diferenciada, que busca a palavra, que está tudo... A gente não tem nenhum falando mal do outro aqui. E quando a gente fala isso, as pessoas ficam assim: essa igreja existe? Mas ao mesmo tempo a gente tem que vigiar. Porque tem dias que, se a gente vai orar pessoalmente, a gente vai estar aqui. Tem dias que a gente tem que fazer um esforço para estar aqui. Sabe, tem coisas que Deus realiza de forma específica. E eu sinto falta de alguns irmãos que estão aqui hoje. Mas eu creio em nome de Jesus que estão recebendo a bênção também. Porque às vezes não tem condição de vir, né? Aconteceu alguma coisa. Mas toda vez que a gente sai de casa, que a gente se movimenta, que a gente vem para a igreja, algo espiritual a gente faz. Porque você não está fazendo a mesma coisa que você faz todos os dias. Você está fazendo algo diferente. Então, assim, o Ministério de Louvor sempre está aqui, mas não é porque tem a obrigação de tocar, não. Eu acredito que cada um que está aqui, a Carol, Graça, todo mundo que está aqui veio porque a presença de Deus está nesse lugar.
E sabe quando a gente declara que a gente gosta de uma coisa, que a gente quer que todo mundo veja. No momento que você sai de sua casa, os céus e o inferno veem a sua atitude. Então eu sei que na internet é muito bom, eu fico preocupado, eu como pastor de igreja fico preocupado, porque às vezes na internet a gente tem interrupção, a gente está em casa ali prestando atenção na palavra, daqui a pouco o menino grita, acontece uma coisa, fulano chama, e de repente sai aquele raciocínio, sai aquela dimensão, e a gente para voltar, pelo menos eu sou assim. Se eu estou assistindo uma coisa, alguém me interrompe, perdi dali em diante. Então faz o esforço, irmãos, para poder estar aqui com a gente. Aqueles que não puderam, fiquem em paz. Deus sabe. Mas aqueles que puderem, venham, porque vocês estão movimentando algo sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? É um direcionamento de Deus, né? Correto é, porque às vezes na internet, se a internet cair, misericórdia. Exato, a gente ainda tem a alegria da comunhão, né? Então vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nosso irmão Will vai entoar um louvor. Você que está aí na internet, nosso Pix é o 71991266229. 71991266229. Você que está aqui conosco, tem os envelopes nas cadeiras. Estamos felizes porque a gente recebeu de doação aqui um recosto do violão, irmãos. Domingo passado, glória a Deus, os irmãos abençoaram aqui a igreja. E tudo que a gente conquista para o Senhor é uma coisa que a gente tem que ter festa. Ah, pastor, é besteira? Não, para mim não é besteira. Para mim, qualquer coisinha que a gente conquista aqui já é um grande feito. E eu encostava o violão ali e o violão ficava, cai, não cai. Graças a Deus, Deus tocou no coração dos irmãos, os irmãos doaram aqui nosso encosto para o violão. Vamos adorar o Senhor? Cante ao Senhor para sempre. Cante ao Senhor para sempre. Faça o melhor para Deus. Aleluia. Faça o melhor, oh, faça o melhor para Deus. Dança ao Senhor para sempre. Dança ao Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, oh, faça o melhor para Deus. Faça o melhor, oh, faça o melhor para Deus. Agora precisa dizer para seu irmão, te amo. Glória a Deus. Oi, irmãos, Te deixa eu amo, dizer uma irmão. coisa. Você está na presença de Deus. Vira aqui pra gente. Te amo, Emerson. Te amo, Emerson, pra sempre. Te amo, meu irmão, pra sempre. te amo, meu irmão, pra sempre. Faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Aleluia. Faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Faça o melhor, oh, faça o melhor pra Deus. Aleluia, glória a Deus. Vira pra cá. Ô Will, se algum dia se arrepender de estar na presença de Deus? Jamais, né?
Esse louvor que o Will cantou, ó, é antigo. A gente ficava na igreja e abraçava os irmãos. Eita, que comunhão maravilhosa. Deus é bom. A gente conseguiu acertar hoje o som. Ficou filé, né? Como o povo diz. Queridos, muito feliz. Obrigado, Carol, por estar aqui. Todo mundo que está aqui. Eu fico muito feliz, irmãos. Eu ainda creio que a gente viverá um tempo de ver pessoas verdadeiramente vivendo o melhor de Deus na vida. Eu creio numa igreja onde os irmãos amem uns aos outros, sabe? Eu me lembro dos dias, a Bíblia diz, né? Não se lembre dos dias passados dizendo que os dias passados são melhores que hoje, mas, irmão, na época que eu me converti, era tanta sinceridade, tanta posição, tanto posicionamento. A gente fazia questão de contar, eu contava os dias da semana para chegar logo no domingo, estar com os meus irmãos adorando o Senhor. É um negócio tremendo. Eu creio que a gente ainda vai viver esses tempos aqui na Salvos, Will. Amém? Amém? Amém, Emerson? Amém. Amém, pastora Graça? A gente vai viver esse tempo. Uma igreja hoje saudável é uma raridade. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada um que está aí na internet. Essa mensagem falou muito ao meu coração, ao seu coração. Se entregue por completo. Se você está aí e ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue hoje. Faça essa oração que eu vou repetir. Repita essa oração comigo, que eu vou fazer agora. Diga assim para Ele: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família para Ti, Senhor. Reconheço que o Senhor é meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Por isso, Pai, entra na minha vida, entra na minha casa e desfaz agora tudo aquilo que um dia desagradou o Teu coração. Toda aliança com o pecado e com o mundo. Que hoje eu seja liberto, que hoje eu seja liberta com o Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te agradecemos por tudo, Jesus. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor Deus, por esta manhã maravilhosa. A palavra de Deus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor manteve a sua presença, inundando este lugar. Desde os louvores, das orações, meu Deus, cada detalhe foi o Senhor que providenciou. Nos leva em segurança às nossas casas, nos livrando de todo acidente, todo homem malicioso, todo intuito das trevas, tudo aquilo que veio contra a nossa vida, nossa casa, nossa família, seja repreendido e neutralizado em nome de Jesus. Que possamos ter uma semana de paz, de vitória, de bênção no Senhor, de provisão de Deus. Que o Jeová Jireh seja o Deus que vê e provê em nossas vidas. Que possamos entregar todas as áreas, a área sentimental, a área, Pai, a área financeira, a área, meu Deus, da nossa família, a área, meu Deus, da nossa empresa, tudo, Senhor, tudo que a gente entregue, o sentimental, o espiritual, o físico, meu Deus, os relacionamentos, o nosso coração, nossos sentimentos, que a gente entregue tudo a Ti, Senhor. Que o Senhor seja a nossa provisão, que não nos falte nada, como está escrito na Tua palavra, que o Senhor é o meu pastor e nada tenho falta. A versão correta é essa: nada tenho falta, ou seja, não me deixará faltar nada. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem permanecido fiel. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, sua preciosa comunhão, repousa sobre cada vida, sobre cada ministério, sobre cada chamado, sobre cada família aqui representada e sobre todo Israel espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Quantos dizem? Vira para o seu irmão e diga: Jesus te ama e eu também.